Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu quero gravar um vídeo mostrando para vocês uma parte aqui dos meus livros, que é a parte relacionada à feminilidade, feminina, esse universo da mulher. A maioria dos livros eu busco ler no Kindle, justamente porque com o bebê é mais fácil, né, a gente com o Kindle na mão, então eu acho mais fácil para mim. Então, muitos vão estar no Kindle. E, junto com aquela parte específica de livros de feminilidade, também tem muitos que eu quero comprar, que eu não vou poder comprar agora. E tem também a parte de literatura, né? A parte de literatura que tá aqui. E depois eu vou mostrar com um pouco mais de detalhes para vocês. Mas então, eu vou mostrar a parte que tá lá na minha estante, né? Lá onde fica a área de estudos. Queria lembrar que foi uma ideia que uma pessoa colocou nos comentários e eu achei muito interessante, porque como eu venho falando sobre os problemas da bolha e que é interessante para nós mulheres termos contato com uma boa literatura, né, a vida das santas, então eu acho também que é interessante mostrar para vocês alguns livros, né, que pode ajudar. Lembrando que o máximo que eu puder eu vou deixar o link, né, na descrição e também no primeiro comentário fixado. Então, eu já começo com esses dois livros aqui, que para mim são um tesouro. Eles são livros da Clarice Lispector, mais relacionados a quando ela escrevia para jornais, né? Então, Correio Feminino, né, que era uma coluna onde ela escrevia. Eu não lembro exatamente qual era o nome da coluna, mas eu sei que tem esses dois compilados aqui de edição especial. E tem esse aqui que também é uma edição especial, mas está junto os dois. Eu vou mostrar melhor. Então, são esses livros aqui. Esse aqui, o diferencial dele é a capa. É uma capa muito bonita. É uma edição bem bonita mesmo, assim. E por dentro ele é normal, né? Tem uns trechos aqui que eu já marquei. E tem essas edições. O primeiro livro é esse, Correio Feminino. Ele é maravilhoso. Eu comprei quando ainda namorava. Geralmente eu faço esses índices aqui, onde tem alguns temas em específico. E aí eu coloco a página para ficar mais fácil, né, quando eu for procurar. Então, ele é um livro que ele é muito bem editado. Se não me engano, pelo que eu vi, a editora Rocco fez questão de colocar da forma como a própria Clarice projetava para colocar na revista. Então, recortes de revistas francesas, algumas imagens bem bonitas. Então, assim, a Clarice tinha muito capricho em fazer, né, as suas edições para revista. Então, nós temos essa primeira parte que eu já li completa. E tem essa aqui que eu já li algumas coisas. Então, isso aqui geralmente não é encontrado na internet, assim, no Google, enfim. Então, isso aqui é belíssimo. É como se você realmente estivesse vendo uma revista, assim, antiga, sabe? Então, eu acho muito linda essas edições. Geralmente, eu tenho um carimbo, tá vendo? Que é esse aqui, que eu carimbo todos os meus livros. Então, continuando, tenho esse livro aqui, Clarice na Cabeceira, que ele veio com um defeito, né? Infelizmente veio as páginas em lugares trocados. Reclamei com a editora, mas não tive nenhum retorno deles. Aí nós temos esse grupinho aqui de livros que é da editora Caritatem, que é o livro da esposa, o livro da dona de casa, o livro da mãe e o livro da educadora. Eu só não tenho o livro da esposa. Eles são livros assim, geralmente eles falam sobre temas essenciais assim para a vida familiar, né?
Tem o Claro Escuro, né, que trata bastante sobre casamento. Tem A Mulher, da Santa Edith Stein. Esse livro foi o que eu mencionei para vocês. Esse livro é muito especial. A Mulher Eterna, da Gertrude Van Lefort. Ela se converteu aos 84 anos ao catolicismo. Ela era protestante e ela era filósofa, enfim, fazia várias coisas relacionadas à literatura simbólica, arte, filosofia. Ela tinha um conhecimento vasto sobre muitas coisas. Já se encontrou pessoalmente com a Edith Stein e ela participava de um grupo intelectual muito interessante. Esse livro aqui, ele é muito difícil. Ele não é um livro fácil, ele é complexo, ele tem uma carga simbólica muito densa e é aquele livro que você precisa realmente estar atento e ler, estudando. Tem muitas referências aqui a livros, a obras de arte, a termos filosóficos. Então é um livro muito denso, né? E vai falar sobre trazer a Nossa Senhora aqui também, né? Então vai trazer uma visão da mulher no mundo e da mulher, vou até pegar aqui para vocês, ó. A mulher no tempo e a mulher fora do tempo, se não me engano. Então, a mulher eterna, a mulher no tempo, a mulher fora do tempo. Ela fala muito sobre a simbólica do véu, né? Então, é um livro muito interessante e para mim é um dos melhores que eu tenho aqui. Inclusive, esse livro aqui, ele inspirou o livro da Alice von Hildebrand, né? Que é O Privilégio de Ser Mulher. Ali, estou na metade do livro da dona de casa. Eu comecei a ler o livro da mãe e parei. Eu li também um pouco do livro A Mulher, da Edith Stein. Como foram livros que eu adquiri ali na faculdade e a carga da faculdade era muito pesada, eu acabei lendo partes de alguns livros e não lendo eles todos. O que não significa ser um problema, porque a biblioteca é justamente para isso, é para que você tenha, né, a oportunidade de buscar um tema em específico. Não necessariamente você é obrigada a ler o livro de cabo a rabo. Mas são livros que, obviamente, eu quero ler eles inteiro. A Regra de Vida para Mães é um livro que eu comprei recentemente. Aqui, a autora se inspira na vida dos monges, né? Então, ela meio que cria uma regra de vida para ela e ela propõe isso para as mães. Aqui é um combo que eu comprei na editora Quadrante. Eu particularmente acho os preços dos livros da Quadrante um pouco exagerados. Geralmente tem livros por 150, 70 reais, o que a gente não vê em outras editoras, né? Esse livro mesmo aqui, se eu fosse comprar ele separadamente, ele custaria 75 reais. E eu decidi comprar na promoção pelo próprio site da editora, os dois por 99. Então, da mesma autora, Minhas Irmãs as Santas, Memórias Espirituais. Aqui ela vai falar especificamente sobre as santas. E aqui, Corações Imperfeitos, ela vai falar sobre santos no geral, numa perspectiva daquela perfeição espiritual que a gente busca e que às vezes são escrúpulos, né? Acho que poderia ser chamado de escrúpulos. Então, aqui tem o kitzinho da Kimberly Han, O Amor que Dá Vida, né? Que vai falar mais sobre os planos de Deus para o casamento. E o Escolhida e Amada, que vai percorrer algumas passagens da Bíblia, dando foco no Provérbios 31, né? Na mulher de Provérbios. Esse livro aqui, ele foi lançamento, né? Eu comprei em lançamento. E são livros que... esse é o primeiro livro, eu acho que vão publicar mais, porque a própria Kimberly fala que isso aqui é um primeiro de vários compilados de aulas que ela deu, né, para mulheres na casa dela. Coincidentemente, essas duas alianças aqui me lembram das minhas. Aí nós temos o famoso Privilégio de Ser Mulher. Esse aqui era do meu marido, ali em outra edição, que acabou não ficando aqui. O Conselhos a uma Recém-Casada, que é um livro que, desde quando eu tenho,
e que eu li ele inteiro. Eu recomendo para muitas pessoas. Esse aqui, ele tem uma edição diferente. A Petra republicou numa outra versão. Eu particularmente acho essa aqui mais bonita. E são cartas que a Alice manda para sua afilhada de casamento, dando conselhos para ela no início do casamento, e são conselhos assim muito valiosos, que até as noivas podem tirar proveito, namoradas, enfim. Claro, né, com certas ressalvas. Esse aqui é um livro que quase ninguém fala muito sobre ele, mas a Costanza Miriano, ela é católica e ela faz esse livro aqui para as filhas dela. Então ela coloca aqui várias situações que ela passou desde quando ela é mãe e vai dando conselhos a partir disso para as filhas. E aqui eu fiz também um índice com algumas coisas e com breves resumos assim para que eu pudesse me lembrar. Eu também não consegui terminar ele, li algumas partes, mas eu pretendo ler ele em breve. A Conquista do Lar é da Camila Badi. Quando eu acompanhava ela no Instagram, eu achava ela uma pessoa muito equilibrada. Não sei como tá hoje, mas também gostei muito do livro dela, apesar de ser um livro um pouco mais de cunho de testemunho. Ela fala mais sobre a transformação dela, a vida dela, como ela começou a pensar no lar, né, como esposa, né, a partir do catolicismo. E antes do catolicismo também. A Conquista das Virtudes, do padre Francisco Faus, eu coloco aqui porque as virtudes elas são muito necessárias para a nossa vida, porém a gente tem que ter um pouco de cuidado, porque não é só lendo um livro de virtude que a gente vai conseguir fazer com que a gente tenha essas virtudes. Esse livro é do padre Adriano Zandoná, A Cura da Alma Feminina. O meu marido leu A Cura da Alma Masculina. É um livro interessante, mas não recomendo, nem dos homens e nem das mulheres. Inclusive aqui ele fala que tem um tal de feminismo bom. Aqui por dentro tem alguns lugares onde você faz umas anotações. Eu acho que talvez um livro que tenha a mesma proposta e que seja bom é o Tecendo Fios de Ouro, da Shalom. O Manual da Mãe Católica é um livro que eu tinha visto apenas a Aline Brodbeck falando, e a partir disso eu fui procurar, né, que ela aqui, né, vai voltar para os cuidados do coração, da mente, do corpo e da alma. Então essa mãe aqui, ela vai falar como que ela passou a viver a maternidade dela. É um manual mesmo, assim, ela fala sobre bastante coisa. A primeira coisa que ela fala aqui é da vida de oração, né? E eu comecei a ler ele também, mas parei, porque eu precisei priorizar outros. Esse livro, apesar de ter um título aparentemente feminista, é de uma mulher católica também. Foi indicado também pela Aline Brodbeck. Então é uma mãe de 10 filhos que ensina como cuidar da família, manter a boa forma e ser feliz no casamento. Ela, se não me engano, ela participou de um programa da Oprah e a partir disso ela ficou muito famosa, né? Porque ela tinha 10 filhos e, enfim, conseguia ser uma mulher aí que dava conta das coisas. Só que eu acho que a gente tem que ler isso aqui com um pouco de cuidado, porque nem todas as mulheres são iguais e às vezes umas vão dar conta de uma coisa, outras não vão. A gente sabe que nos Estados Unidos também o padrão de vida é muito diferente, né? A cultura é diferente, enfim. O Amor que dá vida. Aqui já começa, né, então... Volta, amado. Aqui já começa, então, as biografias das santas ou algo que remeta às santas, porque é muito importante para a gente ver exemplos de mulheres, ainda que sejam religiosas, né? Então, porque apesar de serem religiosas, nós somos mulheres, né? Então a gente funciona da mesma forma, apesar de estarmos em estados de vida diferentes. Então tem O Amor que dá Vida, da Santa Giana, que eu também comecei a ler. Foi quando eu recebi o livro, né, de uma amiga. E depois
eu casei, priorizei outros livros também, não continuei a leitura. Cartas de Amor de uma Santa, né, que são as cartas que a Santa Giana mandava para o marido dela. As obras completas de Santa Teresinha. Eu tenho lido também muito sobre a mãe dela, que para mim é um exemplo excelente de mãe. Acho que, se bobear, uma das maiores, assim, junto de Santa Mônica e a mãe de São João Bosco, né? Que eu também pretendo ter um livro dela em breve. Então, a Santa Teresinha tá aqui. Eu gosto muito dos poemas dela. Eu acho que os poemas dela são excelentes. As orações que ela criou também. Aqui tem várias coisas sobre Santa Teresinha, né? Tem teatros, tem trechos de folhas avulsas que as pessoas achavam dela. Tem relatos da irmã dela, enfim. Castelo Interior, Moradas, de Santa Teresa d'Ávila. Esse livro eu pretendo ler ele muito em breve. Claro, tem muitos aqui que eu pretendo ler em breve, mas assim, é porque eu quero aumentar o meu ritmo de leitura. E o Castelo Interior é um que eu tenho muita curiosidade de ler. E já tem um tempo que eu tenho ele aqui, mas acabei que não fui lendo. Esse livro aqui não é nosso, mas por enquanto tá aqui, que é o Diálogo, de Santa Catarina de Sena. Eu acho que vai ser interessante dar uma lida nesse livro. O Caderno dos Meus Pecados, é uma autobiografia de Santa Gema. E, se não me engano, foi esse o caderno, né, que o diabo tentou queimar. A minha irmã, ela é muito devota de Santa Gema. E a partir da devoção dela, porque eu dei um livro para ela de presente e tudo. E aí eu senti curiosidade de ver, porque ela é apaixonada pela história de Santa Gema. A Vida de Santa Mônica, que foi escrito por um outro santo, Santo Antônio Maria Claret. Então eu tenho muita curiosidade de ler, e ele é bem fininho. Biografia de santo, escrito por santo. E esse livro aqui eu já li, que é o Santa Francisca Romana, Esposa, Mãe e Dona de Casa. É um livro muito curto, muito bom de ler. É como se três jovens estivessem entrevistando o Carlos Zamboni, e aí ele vai contando um pouco da história. Eu não teria feito nesse formato. Eu acho que as perguntas não ficou muito interessante. Mas se você tira essa parte e lê o livro assim, prestando atenção na história dela, é excelente. Santa Francisca Romana foi uma grande santa. Só que a gente tem que ter um pouco de cuidado, porque a época dela era outra, ela tinha problema, né, na relação conjugal com o marido, ela chegava a vomitar sangue, porque ela, desde pequena, ela sonhava em ser religiosa, mas os pais obrigaram ela a casar, e ela pensava em não aceitar, mas como o diretor espiritual dela mandou que ela obedecesse, ela obedeceu por conta do diretor espiritual, né, porque naquela época as pessoas levavam muito a sério direção espiritual. Então, assim, o diretor mandava, eles obedeciam. Ela acabou casando, com o tempo o marido dela dispensou ela das obrigações, né, conjugais, mas pediu que ela não fosse embora de casa enquanto ele não morresse. E ela foi uma esposa muito boa, assim. E agora a gente entra um pouco na parte da literatura, porque não é só importante ler a vida das santas, esses livros que tratam especialmente sobre feminilidade, maternidade, mas também que a gente procure a boa literatura para a formação do imaginário. Como eu falei para vocês, eu fiz o meu TCC em Adélia Prado, né, com alguns poemas dela, e eu tenho esse box aqui, além de alguns outros livros dela. E eu provavelmente já li todos os poemas que ela escreveu e que foram publicados. Porque realmente quando você tem que fazer um TCC, enfim, você se debruça sobre aquilo, e eu precisava escolher alguns poemas. Eu leio os poemas dela desde 2018, por aí. Então, eu gosto muito dos poemas dela. A Padre Paulo Ricardo até usa no curso de telas um poema dela, e ele chora quando ele lê. A Adélia é muito boa.
E esse livrinho aqui é uma indicação, mais para quem é mãe de menina. Se eu não me engano, Trinitas é uma editora protestante, mas eles publicam esses manuais assim de boas maneiras. Tem o dos meninos e tem o das meninas. E o das meninas é muito legal porque ensina para as meninas assim de uma forma bem simples algumas coisas sobre etiqueta, sobre questões mais ligadas à educação, a boas maneiras, sabe? E eu acho muito legal. E eu tô lendo pra mim, né? Por enquanto, ainda que eu não tenha filha, mas apesar de ser um livro para crianças, a gente pode tirar alguma coisa de bom daqui. Aí eu tenho alguns devocionais também, mais femininos, assim, que é o de Nossa Senhora de Guadalupe e o de Santa Terezinha. O Tratado, eu acho que o Tratado e o Glórias de Maria também é um livro que, se a gente quiser formar nossa imaginação sobre o feminino, a gente tem que ler sobre Nossa Senhora, porque Nossa Senhora é o protótipo perfeito de mulher, né? Já dizia a Santa Edith Stein. Então, não dá para falar de feminilidade sem usar Nossa Senhora, né? E tentar pegar aí o máximo de, sei lá, 5% do que Nossa Senhora foi. Eu acho que ainda é muito. Aí tem esse devocionário de Nossa Senhora de Guadalupe, que é do Mensageiros, né, lá da editora do pessoal do Frei Gilson. E tem esse de Santa Terezinha, que é da Domus Áurea, que é muito bonito. E tá cheio de santinho aqui de quando eu fui ver a relíquia dela. Essa edição aqui eu não recomendo muito do tratado. É da Flos Carmeli. E não achei legal. Não achei interessante. A tradução também não é tão legalzinha, não. Provavelmente vai ter gente perguntando, principalmente os meninos, sobre essas áreas aqui. Aqui é tudo ligado à filosofia e a livros que foram indicados, né, pelos professores da pós. Então eu adquiri alguns, né, o máximo que eu pude. Tem aqui biografia de Santo Tomás, né? Tem algumas coisas aqui sobre mitologia, os pré-socráticos. Tem a escola de Frankfurt aqui. E tem outras coisas avulsas aqui que não necessariamente tem a ver com a pós. E tem esses livros aqui de Santo Tomás, de Santo Agostinho, de Aristóteles, de Platão. Tem algumas edições da Poética. Enfim, e aqui é mais ligado à educação mesmo, né? Na questão de literatura, de formação do imaginário, algumas coisas de homeschooling, homeschooling católico aqui, a origem da linguagem, livro da memória. Essa Susan Bauer e a sua mãe, elas são homeschoolers, né? A mãe educou ela em casa e ela depois educou os filhos em casa também. E aqui tem alguns livros, A Vida Intelectual, De Magistro, livros mesmo que são mais relacionados à formação do homem, tem a Paideia aqui, enfim, tudo relacionado à educação. E a Teologia do Corpo, que está aqui avulso, tem que arrumar um lugar para ele. Então, chegando nessa parte, eu acho interessante já dar uma esclarecida para vocês numa parte que é muito importante da formação do nosso imaginário mesmo. A gente precisa, além de ler algumas coisas relacionadas à vida espiritual, né, o máximo que a gente puder, a gente também precisa ler muitas coisas relacionadas à literatura também. Principalmente se tratando de literatura clássica, porque é um caminho seguro, né? Quando a gente fala de literatura moderna aí, a gente pode cair em ciladas como, por exemplo, a Colleen Hoover, né? Então, é muito bom que a gente tome cuidado e busque mais, né? O máximo possível aí da literatura clássica, porque é o caminho seguro mesmo pra gente. Então, eu gosto muito de analisar o feminino nas obras do Machado de Assis, tanto que sempre que a gente acha um livro do Machado, a gente tenta trazer para nossa coleção. Aqui são coleções da Garnier, inclusive tem uma edição aqui até de 1906,
E aqui tem um livro também falando sobre o Machado, enfim. A Mão e a Luva eu acho um excelente livro para formar o imaginário feminino, né? Porque aqui a gente pode tirar grandes lições, não vou falar muito sobre ele, mas a personagem aqui não é aquela santinha. Então a gente começa a tirar alguns exemplos, igual a Madame Bovary. Nós temos também, esse aqui eu já li, né? Eu já li também vários contos do Machado de Assis. Ressurreição é outro livro que é maravilhoso para a formação assim do imaginário feminino. E tem também o livro Helena, que eu particularmente gosto muito. A Helena assim é uma moça maravilhosa, é aquela moça que você pensa assim, cara, queria ser ela, sabe? Não a tragédia da vida dela, mas as virtudes que ela tem, né? A delicadeza que ela tem, enfim. E aqui a gente tem o Memorial de Aires também, é um livro muito legal. Ele é um livro que, assim, se você quiser emoção, você vai se decepcionar. Porque é um livro paradão, assim. É a história de um homem que era diplomata, a esposa dele morreu e ele voltou para o Brasil. E aí ele começa a visitar a casa de amigos e ele conhece uma moça lá que é viúva, uma moça muito jovem. E a irmã dele fala que ele tem grande chance de se casar com ela. Mas é um livro muito parado, assim, tanto que você cria uma expectativa, mas ele fica na mesmice e o final dele é bem interessante. Mas é um livro muito bom de ler. É um dos livros que eu mais gosto, assim, da literatura brasileira. Eu tenho esse aqui, né, que tem todos os livros, 5 obras juntas. E esses livros aqui são mais de temas que eu não conheço muito. Eu sei que Amal Flanders ele tem um exemplo aqui feminino que seria bom a gente ler para não seguir, né? Mas de resto aqui eu não conheço muito, eu sei que é clássico e eu adquiri, né? Porque alguns professores falam muito bem. Esse livro aqui é Os Noivos, o livro do Manzoni. Foi um livro que o Guilherme Freire indicou muito. E teve uma época aí que eu estava me baseando para formar a minha biblioteca mais voltada para os clássicos naquilo que ele indicava. E aqui então tem Os Noivos, que é uma literatura católica, né? Assim, claramente católica, pelo que dizem, e é um livro que eu tenho muito interesse de ler. E claro que quando a gente fala de feminilidade, a gente também tem que mencionar a Jane Austen e as irmãs Brontë, né? Tanto o livro Morro dos Ventos Uivantes, que também é um exemplo que a gente pode tirar assim, a gente pode tirar muitas coisas boas para nossa vida a partir daquela tragédia, né? Tem muita gente que odeia, mas assim é um dos meus livros preferidos. Tem Orgulho e Preconceito, Razão e Sensibilidade. E nós temos livros em geral que sempre vai ter uma figura feminina, né? Dentro dos clássicos que a gente pode tirar alguma coisa de boa. A minha leitura atual de literatura é o Madame Bovary. Eu leio mais pelo Kindle, né? Porque aqui, quando é livro físico, eu tenho mais dificuldade por causa de Afonso. Ele, curiosamente, se ele me vê com o livro na mão, ele quer tomar. O Kindle já não é tanto assim. É um pouco, mas não é tanto. Então, a gente também precisa dar uma lida aí na literatura clássica, que vai ajudar muito a gente. E claro, né, com essas referências, depois a gente consegue fazer conexões com várias coisas, inclusive bíblicas, né, porque se a gente for parar para pensar, vários desses grandes escritores tiraram muitas coisas da Bíblia, né, então a gente pode ver um exemplo ali, né, de uma forma mais floreada, mas que nos ajuda também a entender bastante coisa. E eu não posso deixar de mencionar também a Bíblia, né? Que a Bíblia é um dos principais aí que a gente pode ler e tirar muitas coisas boas, né? E, claro, lendo à luz da igreja, né? Assim como a igreja nos orienta, tendo muito cuidado com essa visão protestante aí de pode interpretar do jeito que quiser, enfim. Não só fazendo um devocional, por exemplo, igual a Lectio Divina, né? Que a gente
procura buscar ali o que Deus está falando para a gente através daquela palavra naquele dia, mas também fazer uma leitura tentando entender o porquê das coisas, né? Tanto que eu tenho até uma edição, né, um volume do Catena Áurea, que é o do Evangelho de São Lucas, e a gente vê o quanto que esses santos ruminaram muito sobre a Bíblia e conseguiram tirar assim, coisas incríveis. E a gente perde muito se a gente não acessa essas coisas. Um outro exemplo também que a gente pode tirar é do Legenda Áurea, né? Que são a vida de santos que estão aqui. Uma das histórias que eu li que até hoje me choca muito é a história de Santa Maria do Egito, né? No caso, não é Nossa Senhora, mas ela chamava Maria e ela era uma prostituta. Depois ela se converteu e foi morar no deserto. É uma história muito bonita. E daqui que eu posso indicar para vocês, tem ainda tratados, né, que pode nos ajudar muito. Esses pequenos tratados da editora Santa Cruz são muito bons, né? Esse aqui especificamente é do desânimo, mas tem outros tratados, como o Tratado da Castidade, da Conformidade com a Vontade Divina. Os tratados, no geral, né, na verdade, assim, tanto os de Santo Afonso principalmente, porque ele escreveu vários tratados, são livros que podem nos ajudar muito, como o Tratado da Castidade. Relatado aqui que o Tratado da Conformidade com a Vontade Divina foi um livro que me gerou uma cura bem grande na área aí da autoestima, né? Da autoestima, da questão que eu tinha com o meu corpo, enfim. Me ajudou a aceitar e melhorar o que eu posso, né? Então, foi um livro, assim, muito importante para mim. E um outro livro que merece estar ali, eu ainda não coloquei porque eu estou meio que reunindo tudo para poder colocar ali no mesmo lugar, é o Matrimônio Santos, né? Aqui tem histórias belíssimas de santos que eu nunca ouvi falar, beatos, servos de Deus, de casais como esse Santos Aurélio e Natália, e Félix e Liliosa, que foram companheiros mártires junto com esse monge Jorge. Eles moravam num lugar que eu não vou me lembrar agora, que era proibido ser católico, e eles ficaram assim um bom tempo se preparando espiritualmente para professarem sua fé publicamente. E quando eles fizeram isso, eles foram condenados à morte. Tem a Santa Margarida, que para mim é uma das mães assim mais incríveis que já existiu na vida. Ela converteu seu marido Malcolm, né, que foi rei da Escócia, e ela, com a delicadeza dela, ela conseguiu transformar o marido dela, que era um carrasco, assim. Aí tem outras histórias aqui, né? Tem a própria Santa Francisca Romana aqui, tem o São Thomas More, tem a Ana Maria Taig, que também é uma santa, uma beata, né, no caso, muito incrível. E várias outras histórias, né? Tem um casal aqui que viveu o casamento josefino, né? Que é o Jacques Maritain e a Raíssa Maritain. Enfim. E agora, por fim, eu queria dar uma indicação para as mulheres em relação a algo que a gente não, né? Em relação a algo que as mulheres aqui no Brasil, alguns anos atrás, consumia muito, que era jornais mais voltados para a área feminina, né? Tanto que eu até mostrei para vocês que a editora Rocco publicou um que era especialmente da Clarice Lispector. Mas a gente tem também esse aqui, que é o Jornal das Moças. Ele está disponível para ler na internet. Tem todas as edições que eles conseguiram reunir lá. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Eu preferi unir todos e imprimir para que eu ficasse menos tempo em tela possível. E aqui é muito legal, porque você vê várias... Claro, gente, tem tipo assim... Tem anúncio de carta de tarô, de
mulher que traz o seu marido em tantos dias, entendeu? Que naquela época também existia esse trem. Mas assim, tem canções, tem crônicas, tem. Aqui você consegue ver a vestimenta da época, você consegue formar um imaginário mesmo, né? Com algumas coisas interessantes. Não significa que na hora que vocês lerem esses jornais e também os da Clarice, enfim, que vocês vão seguir tudo cegamente. A gente tem que ter aí uma temperança, né, em tudo que a gente lê e tentar trazer o que nos cabe e o que não nos cabe a gente rechaça, né? Aquele negócio que Paulo fala. Analisar aí tudo e ficar com o que é bom, né? Então, eu acho muito interessante porque a gente consegue ver como era a formação das mulheres antigamente, né? Tanto na questão literária, eu sei que tem gente que critica, que fala assim, era jornal das moças, mas quem escrevia eram homens. Tá, mas e daí? As mulheres gostavam na época, enfim. E eu acho que isso não anula a possibilidade da gente ler, porque olha o esforço dos caras de fazerem um jornal que as mulheres se interessassem, né? Então, assim, eles tiveram que entrar na cabeça dessas mulheres e saber o desejo delas, enfim, para poder trazer aquilo que interessasse a elas. Então, esse aqui são só, se não me engano, 15, né, que eu imprimi. Mas lá tem, sei lá, cerca de 50 revistas. E tem uma outra também, que eu me esqueci o nome agora, mas eu vou deixar link tudo aqui. E nós temos também alguns livros no Kindle. Como eu tinha falado já há muito tempo, eu estou lendo o diário, né, da Elizabeth Lesieux. E tem também alguns outros livros aqui. Li um livro que eu achei no Alexandria Católica, que chama A Mãe de Santa Teresinha do Menino Jesus, né? E ele também está publicado, então dá para ler. Eu tenho aqui emprestado do Kindle o Mama Margarida. Tem um livro aqui falando sobre o véu também. Enfim, tem vários livros aqui. Eu particularmente indico o Kindle para quem puder ter, principalmente para mães, porque às vezes a gente fica muito tempo com o menino no colo, amamentando, e ao invés da gente ficar no celular, a gente pode ler, né? Eu preciso muito, quando ele tá no colo, sair do tédio e ler mais ao invés de ficar no celular, né? Isso daí eu confesso que eu preciso mais. Esse Kindle aqui, ele é 11ª geração e eu acho que ele é mais do que suficiente, assim. Ele tem muito espaço, ele é muito bom. Eu decidi colocar película, mas a película deixa a qualidade um pouco ruim. Infelizmente, a gente tem essa falta, né, de falar mais de Nossa Senhora quando se trata de feminilidade. As pessoas pegam mais questões acidentais ao invés de pegar as questões essenciais. E Nossa Senhora, que é o maior exemplo, que é o maior modelo, que é a mulher na sua perfeição, muitas pessoas não trazem. Então, tem essa revista que chama Manifesto Feminino, que está na sua 2ª edição. Então já saiu esse mês, é uma revista mensal, e esse mês já saiu. Vocês têm acesso a eles pelo Substack, né? Então eu vou até mostrar para vocês, é um design maravilhoso assim. Então é essa revista aqui, né? Manifesto Feminino, que vocês podem procurar aí no Substack e vocês vão encontrar, mas eu vou deixar o link aqui também. Lembrando que isso eu sempre tomo muito cuidado, porque eu já indiquei muita gente que depois me decepcionou. Pelo o que eu já li, eu gostei muito. Apesar de eu ter ficado um pouco sem interesse quando chegou numa parte aqui que falava sobre política. Mas aí já é uma coisa pessoal minha. Aí nós temos aqui o Manifesto Feminino 2, vou mostrar para vocês. Então, assim, é muito bonito, né? Então a gente consegue dar uma fortalecida aí naquilo que é bonito, que ajuda muito, né, na questão feminina, buscar mais
essa obras de arte, enfim, contemplar coisas bonitas, né? E aí aqui, então, elas vão... O assunto desse mês são esses aqui, né? A casa como laboratório de virtudes, o cultivo de uma personalidade virtuosa, o chamado da mulher a imitar a Virgem Maria. Então, para mim, só do fato de ter uma parte falando sobre a Virgem Maria já é, assim, excelente. E o foco, né, esse mês, aparentemente, se eu não estou enganada, é a Santa Teresinha. Uma coisa muito legal que eu acho também dessa revista é que logo aqui embaixo eles colocam sugestões para se aprofundar. Então eles falam sobre um tema e assim que termina, né, o artigo, eles colocam livros que a gente pode ler depois, né, para aprofundar no tema. Então tem até aqui mais um aqui. Tanto que elas até indicam o livro da esposa, que é o que está faltando aqui na minha estante, né, da coleção, e o privilégio de ser mulher. Aqui tem umas inspirações. Isso aqui eu acho um pouco perigoso. Essa questão aqui de inspirações de um lar virtuoso. Porque senão, quando a gente vai ver isso aqui, a gente acaba se comparando muito. Tipo, nossa, eu ainda não tenho condição de comprar esses móveis. Eu ainda não posso encher minha casa de quadros, sabe? Então, eu acho isso aqui a gente tem que ter um pouco de cuidado, sabe? Inspiração é muito bom, mas a gente também tem que se inspirar naquilo que nos cabe no momento. Eu já me frustrei muito por ter visto casas belíssimas de católicas no Instagram e de não conseguir fazer do mesmo jeito, né? E óbvio que a gente não vai conseguir, nossa casa conta a nossa história, né? Então, ela é construída aos poucos. Então é bom tomar um pouco de cuidado com isso. Então, de dicas para as mulheres, é isso. Em breve vou trazer mais vídeos aí falando sobre livros, resenhando livros e atualizando, né, esses livros aí que eu mostrei para vocês que eu tenho interesse em ler. Até o próximo vídeo.